Olá pessoal, mais um vídeo aqui da série FBNet, Física Básica do Nicolau Toledo, ainda falando sobre equilíbrio estático, né, de ponto material. Agora esse aqui tem uma questão bem interessante que envolve atrito. Vamos lá. O sistema representado encontra-se em equilíbrio e na iminência do movimento. Ou seja, o que quer dizer na iminência do movimento? Que qualquer toquezinho aqui ele sai andando, tá? O coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano horizontal de apoio é 0,30, tá? Sendo o peso de A igual a 50 newtons, tá? Então aqui é 50 newtons, o peso de A, 50 newtons, tá? Determine o peso do B e as intensidades das trações no fio 1, então essa T1 aqui, e no fio 2, que é o T2 aqui, certo? Bom, é dado o seno de 60 e o cosseno de 60. Então, o que a gente vai ver o seguinte? Bom, a gente lembra de uma fórmula que diz assim, que a força de atrito ela é igual a normal vezes o coeficiente de atrito, tá? Na verdade, a força de atrito máxima, tá? Por isso que tem essa palavrinha na iminência de movimento. Porque se ele não está na iminência de movimento, a força de atrito ela pode não ser a máxima. A força de atrito máxima é dada por essa fórmula. Então, quando ele diz que está na iminência de movimento, quer dizer que a força de atrito aqui é máxima, tá? A força de atrito aqui é máxima. E qual que é a força de atrito? Bom, a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Só que esse bloco aqui tem peso de 50. E ele está pressionando a mesa aqui, o balcão aqui, né? O que o balcão faz? O balcão empurra ele para cima com uma força de 50 newtons. Tá? Então, a normal, ela tem a mesma intensidade do peso. Tá? Isso porque esse bloco A não desce nem sobe. Então, ele está parado aqui, né? Ele não desce nem sobe, e por acaso ele também não está indo nem para um lado nem para o outro. Então, a normal é 50. Assim, a força de atrito vai ser o quê? 50 vezes o 0,3 ou 30, a mesma coisa, né? Isso aqui vai dar o quê? 15 newtons. Então tem 15 newtons puxando esse bloco A para trás, certo? Bom, o bloco A está indo para frente? Não. Ele está indo para trás? Não. Ele está descendo? Não. Ele está subindo? Não. Então quer dizer que toda a força que puxa ele para a esquerda é igual à força que puxa ele para a direita. Então, se a força de atrito é de 15 para lá, então tem uma força puxando ele para cá de 15, certo? E o que acontece? Esse bloco reage puxando o fio, então nesse fio tem uma força de 15 newtons para cá, ó, 15 newtons. Tá? Então nós já descobrimos a tração 1. Ó. Então T1 é igual a 15 newtons, que é uma das coisas que ele está pedindo. As trações no fio 1 e 2, certo? Então isso aqui é 15 newtons. Tá? Aí, quem lembra lá das informações de atrito, lembra que nem sempre essa força que puxa para cá é igual à força que puxa para cá. Nesse caso é por quê? Porque o bloco está parado em equilíbrio, certo? Bom, se esse ponto aqui está sendo puxado para cá com 15 newtons, quer dizer que ele está sendo puxado para cá também com 15 newtons. Aí você fala, como, professor? Por que ele está sendo puxado para cá com 15 newtons? Porque esse ponto também está em equilíbrio. Ele não está indo nem para lá, nem para cá. Então, a força que puxa ele para cá é de 15 newtons, certo? Bom, diante disso, eu consigo calcular aqui qual que é a tração 2, ó, T2, certo? Por quê? Porque esse triângulo aqui esse ângulo aqui sendo 60 nesse triângulo, certo? Então, essa medida aqui, essa intensidade faz 90 graus com a vertical aqui, ó. Então isso aqui é um triângulo retângulo. E o seno de 60 relaciona o cateto separado, que é esse aqui, sobre a hipotenusa, que é esse aqui. Então veja só, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E no caso aqui vai ser o quê? Vai ser essa força de 15 newtons aqui, ó, dividido pelo T2. T2, certo? Isolando o T2, eu vou obter o quê? T2 é igual a 30 sobre raiz de
3, ó. 2 vai multiplicando 15 e o raiz de 3 vem para cá no lugar do T2, ó. Eles trocam de lugar. Né? O T2 vai para cima e o raiz de 3 vai para baixo. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Então, multiplico embaixo e em cima por raiz de 3. Tá? Daí vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. E 30 dividido por 3, 10. Então, chegamos à conclusão de que T2 é igual a 10 raiz de 3 newtons. Tá vendo? Descobrimos aqui a T2, que é essa aqui, ó. Agora me falta descobrir o peso do B, né? O peso de B, certo? Esse peso aqui está puxando o bloco que está puxando o fio. O fio está puxando ele para cima com 15 newtons, porque esse bloco não está descendo nem subindo, tá? Isso aqui está tudo travadinho aqui, parado, está em equilíbrio estático, né? Como ele diz aqui, ó. Encontra-se em equilíbrio, tá? Então, se tem uma força puxando esse bloco para baixo com o PB, tem uma força puxando ele para cima com o PB. E, por sua vez, está puxando esse fio aqui para baixo com o PB também, ó. Com essa intensidade PB. Bom, mas esse ponto aqui não desce. Se não desce é porque tem uma força para cima de mesma intensidade PB. E que força é essa aqui? É a componente vertical de T2, certo? Então, essa intensidade aqui, ó, esse valor aqui, ó, equivale a um vetor exatamente aqui, ó. E esse aqui forma um triângulo retângulo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o quê? T2 aqui, ó. T2 aqui. E T2Y aqui, ó. E esse ângulo de 60 graus, ele está onde? Ele está aqui, ó, 60 graus. Então, o que relaciona T2Y e T2, né, é o cosseno de 60 graus. Então, vamos lá. Cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2, que vai ser o quê? T2Y, que é esse aqui, que é igual, que é a mesma intensidade do peso B. Então, eu já vou colocar peso B aqui, tá? Que esse aqui tem o mesmo valor desse aqui, ó. O mesmo valor, tá? Porque esse ponto não sobe nem desce. Então, quer dizer que a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. Então, o peso de B aqui, né, que é o mesmo T2Y, o peso de B sobre T2. E T2 é o quê? 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Tá? Então, isolando PB, vai ficar o quê? Que PB vai ser 10 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o peso do B vai ser 5 raiz de 3 newtons. Tá? Ó, 10 dividido por 2, né? Por 2 dá 1, por 2 dá 5. 5 raiz de 3. Beleza? E matamos esse problema. Tá? Descobrimos T1, que é essa daqui. Descobrimos T2, que é essa daqui. E descobrimos o peso, que é essa daqui. Beleza? Vamos ver mais um. Mais um para fixar bem esse assunto. Essa aqui caiu na Universidade Federal de Goiás. Tá? Então vamos lá. Então diz assim, ó, o sistema representado abaixo encontra-se em equilíbrio e na iminência de movimento. Novamente, iminência de movimento. Quer dizer que a força de atrito que está aqui, ó, porque o esquema é igual, né? Praticamente a mesma coisa que lá. Então a força de atrito aqui é máxima. O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal vale 0,25. Então, o corpo A está aqui, então tem um atrito aqui, ó. Tá? Tem um atrito aqui. Força de atrito. Bom, essa força de atrito, como esse bloco não está indo para cá, nem está indo para cá, essa força de atrito é igual à força que puxa ele para cá. E a força que puxa ele para cá é a mesma força com que o fio é puxado para cá, ó. Tá? É a mesma força que é puxado para cá. Aí ele diz assim, ó, sabendo que o peso B é igual a 100, então ele me deu esse aqui, ó. Esse aqui ele me deu, que é 100 newtons, tá vendo? O peso está sendo puxado, está puxando o fio e está puxando esse ponto, tá? Só que como está em equilíbrio, esse ponto não desce, nem vai para lá, nem vai para cá, nem sobe. Então, se tem uma força de 100 newtons para baixo aqui, tem uma força de 100 newtons para cima aqui, ó. Tá? E que força de 100 newtons para cima é essa? É a componente vertical da força de tração aqui, ó. Ó,
força de tração aqui, ó, tá? A componente horizontal dessa força de tração, tá? Componente horizontal dessa força de tração, ela vai ser igual à força de atrito. Então, olha só que interessante. Dessa vez, ele me deu o peso de B e ele pergunta, sendo o peso de B igual a 100 e seno de θ, que é esse ângulo aqui, ó, igual a 0,6, qual será o peso do A? Ele quer saber o peso do A. Então, agora a gente vai fazer o contrário, tá? Então, se essa medida aqui é 100, que é igual ao peso do B, tá? Então, o cosseno desse daqui, ó, desse ângulo aqui, vai ser igual a 100 dividido por isso, né? Só que é o cosseno do ângulo. Pô, mas ele só deu o seno, e agora o que a gente faz? Agora a gente vai ter que calcular o cosseno. Como é que calcula o cosseno? Então, é como se fosse um Pitágoras, tá? A gente vai fazer assim, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1. Então, quer dizer que o cosseno, né? Portanto, cosseno ao quadrado de θ vai ser o quê? 1 menos seno ao quadrado de θ ao quadrado. Mas isso daqui ao quadrado é o quê? Dá 0,36, tá? 6 vezes 6, 36. Como tem uma casa aqui, só que é ao quadrado, então duas casas. Uma, duas, 0,36. Daqui sai que cosseno de θ vai ser raiz quadrada de 1 menos 0,36, 0,64. 0,64, tá? Então, cosseno de θ vai ser o quê? 0,8, né? Porque 0,8 vezes 0,8, 0,64, certo? Bom, nem precisava ter feito esse cálculo, né? Que a gente já sabe, já viu isso tantas vezes, que quando o seno é 0,6, o cosseno é 0,8. Tá? Quando o seno é 0,8, o seno é 0,6. Né? Quando o seno é 0,8, o cosseno é 0,6. Tá? Esses dois números aqui estão intimamente ligados, aí, muito famoso. Aí. Então, aqui, ó, agora sabendo o cosseno, eu consigo calcular qual que é a força aqui. Ó, tá? Porque cosseno de θ, que é 0,8, vai ser o quê? Cateto colado, que é 100, sobre a tração aqui, ó. Sobre a tração aqui. Tá? Como é que eu vou chamar essa tração? Vou chamar de tração. Tá? A tração, vou chamar isso aqui de fio 1. Pronto. E esse aqui de fio 2. Então, a tração no 1. Ó. Certo? E daí aqui vai sair que a tração no 1 vai ser o quê? Vai ser 100 dividido por 0,8, certo? Bom, 100 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 1000 dividido por 8. E 1000 dividido por 8 vai dar o quê? 10 por 8 dá 1, sobra 2, 20 por 8 dá 2, sobra 4, 40 por 8 dá 5. 125 newtons é T2, ó, T1, certo? Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o peso do A. Mas para saber o peso do A, eu tenho que saber qual que é essa componente aqui. Ó. Como é que eu vou saber essa componente? Agora eu vou aplicar o quê? Seno, né? Porque essa componente tem o mesmo tamanho aqui em cima. E esse aqui vai ser cateto separado sobre hipotenusa. Então agora eu vou usar o seno de θ. Ó. Seno de θ, que é igual a 0,6, vai ser o quê? Vai ser esse cateto aqui, que eu não sei quanto é, tá? Vou chamar de T1x, que é essa componente, dividido por T1. Dividido por T1. Ó. T1 é 125 newtons. Então, quer dizer que esse daqui, ó, esse T1x, que é igual a essa força, que é igual à força de atrito, né? Então, vai ser assim, ó, T1x vai ser o quê? 0,6 vezes T1, que é isso aqui, ó, 1,25. Tá? Só que T1x, o que é? Força de atrito. Então, vai ficar assim, ó, T1x, que é igual a força de atrito, vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Então, vai dar 6 e 5, 30, né? Bom, vezes 2, isso aqui dá 2,50. Vezes 3 dá 7,50. Tá? Vezes 2
2,50 vezes 3, porque 6 é 2 vezes 3, né? Dá... Tô achando muito pouco aqui. Ah, não é 1,25, é 125. Então vai dar 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Né? Então deu 75 newtons. Tá? Ó, vezes 2, 250. Vezes 3, 750. Só que é 0,6. Então 750 dividido por 10, 75 newtons. Então essa força de atrito é 75 newtons. Mas a força de atrito é o quê? Força de atrito é a normal vezes o coeficiente. E a normal o que, que é? É o mesmo peso do A. Ó. Peso do A e a normal aqui. Ó. Elas são iguais. Tá? Então eu vou calcular a normal, que é o peso do A. Então isso aqui, a força de atrito vai ser o quê? 75 vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito vale 0,25. Certo? Bom, 0,25, se eu passar dividindo, vai ficar aqui. A normal é 75 dividido por 0,25. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que 7.500 dividido por 25. 7.500 dividido por 25 dá 300 newtons. Então, o peso do A é igual a normal, vai ser 300 newtons. Aí você fala, nossa, é bastante, né? É bastante. O peso do B é 100, certo? E é esse 300 aqui que mantém esse bloco parado, né? Tá certo? Então, 0,25 vezes 300 dá a força de atrito de 75. Tá? Força de atrito de 75. E é isso aí. Beleza? Bom, você ficou com alguma dúvida? Por favor, poste nos comentários do vídeo aqui que eu terei o prazer de responder e auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, vamos que vamos. E não esquece de dar uma olhada na playlist aqui de equilíbrio e hidrostática, tá bom? Isso aí, vamos que vamos e até a próxima.